Olá, Comandante. Obrigado por receber a farda que fala aqui nesta tão honrosa casa que é os Bombeiros Voluntários da Guarda. É um prazer estar aqui e desde já queria agradecer toda a disposição e toda a vontade que nos deram de estar cá. Okay, obrigado eu. E começamos pela pergunta de quem é o Marcos Lucas. O Marco Lucas é um bombeiro que entrou em 2002 para esta casa, sempre foi bombeiro aqui. Não tenho ligações nenhuma familiares, não é? Ou seja, entrei com um colega meu em 2002 e desde essa altura que gostei disto e fiz percurso e vida disto. Não sou bombeiro profissional aqui, sou bombeiro profissional noutra estrutura, mas continuo a ser bombeiro profissional. Tenho 40 anos, sou da cá da Guarda, não é? Uma aldeia próxima, mas agora vivo aqui na Guarda e sempre gostei desta casa desde para cá entrei. E como é que surgiu a oportunidade de vir para cá com o seu colega em tenra idade? Se calhar foi mais uma, não é carolice, mas daquela picardias de irmos aos bombeiros, porque gostávamos de ver os bombeiros no verão e tínhamos um amigo ou outro que já era bombeiro, não tão diretamente, e de alguma maneira foi um bocadinho isso que se calhar influenciou a nossa vinda para cá. Vem para cá com que idade? Já foi há 22 anos, agora 40... aos 18 e aninhos. 19 estávamos a fazer, foi numa fase de transição também de estruturas também na casa, tanto da direção como do comando, e foi um bocadinho, ou seja, eu sei que nós nos inscrevemos em 2001, mas verdadeiramente entramos só depois em 2002. A vinda para os bombeiros também condicionou a tua vida profissional? Ou aquilo que quiseste fazer depois para a frente? Talvez que sim, ou seja, porque como eu ainda era jovem, na altura andava a estudar. Ou seja, quando ingressei nos bombeiros andava a estudar e se calhar não era esta área que eu queria. Ou seja, eu andava a estudar eletricidade e tem tudo menos a ver com isso. Não era o sonho da altura, mas... e se calhar, sim, a minha vinda para aqui agora condicionou um bocadinho a minha vida profissional e o caminho que eu segui até aqui. Quais foram os principais valores que os bombeiros te trouxeram para a tua vida pessoal? Principalmente a camaradagem, o espírito de união e é um espírito de família, ou seja, nós somos aqui uma família e somos acarinhados. Se alguma coisa nos acontecer lá fora ou cá dentro, a família ajuda-nos. Depois também a questão dos valores, da ética, que eu recordo e há bem tempo recordei quando fui emissado comandante. Na altura recordei o meu primeiro comandante, quando entrei em 2002, porque achei que era uma pessoa correta e eu via nela uma figura mesmo de comandante. E revi-me várias vezes nas palavras e até lhe agradeci bastante isso. Como é que os teus pais viram a tua vinda para os bombeiros? Na altura penso que não deve ter sido assim tão má, porque na altura também, ou seja, sermos bombeiros era também ajudar os outros e como nós também tínhamos alguma disponibilidade e se calhar como pai agora também que sou, pormos os nossos filhos cá nos bombeiros, até pensamos bem, ok, estão salvaguardados, estão a fazer alguma coisa, não andam noutras vidas que na má vida, por assim dizer, não é? E na altura, se calhar, até deve ter sido um bocadinho isso que eles acharam. E depois, quando comecei a fazer mais serviço e a ter mais disponibilidade, até reconheceram, porque eu era bastante assíduo na altura, ou seja, como estudava, mas estudava cá na Guarda, tinha sempre bastante tempo para dispensar para os bombeiros, seja um bocadinho à tarde, seja nos fins de semana. E claro, eu basicamente gostei muito disto e consegui fazer um percurso bastante linear e consegui progredir bastante dentro dos bombeiros e fazia já bastante serviço com 2 anos de bombeiro ou 3 anos de bombeiro já fazia bastante serviço em que se calhar os meus pais também ficaram um bocado contentes com isso. Como é que descreves esta caminhada? Um bocado longa, mas que se fosse agora fazia tudo parecido. Não estou a dizer que se calhar alterava alguma coisa, mas é uma caminhada longa, são mais de 20 anos em que se calhar pusemos, não só eu, mas que já falo por maior parte dos bombeiros, pusemos algumas questões de lado, seja de amigos ou seja de família, porque basicamente nós aceitarmos ser bombeiros e depois isto parece que é uma paixão, pelo menos as pessoas como eu que gostam disto e vivem isto e gostam desta adrenalina, parece que é como se fosse que nos consome, ou seja, nós queremos mais disto. E depois podemos ter, ou seja, afastamos-nos de algumas coisas, seja um bocadinho da família, seja um bocadinho dos amigos, coisa que eu tentei sempre compensar com isso. Eu gosto muito de estar com pessoas e gosto ainda mais sempre de estar com a minha família, sempre posso
estou com os meus pais, janto com os meus pais, almoço com eles, apesar de já não viver com eles, não é? Já vivo há algum tempo com a minha família, mas sempre posso estar com eles, e mesmo com os meus amigos. Claro que eu tinha amigos, se calhar antes dos bombeiros, que é normal que houve aqui uma distância, porque eles não faziam parte deste mundo dos bombeiros. Entretanto, uma pessoa também adquire novos amigos cá dentro. Claro, Mas ainda continuo a ter contacto com amigos do secundário, que não têm nada a ver com bombeiros, e mesmo assim ainda nos continuamos a encontrar à noite, ou para jantar, ou mesmo para irmos a beber um café, ou mesmo a jogar um futebol, andar de bicicleta, para também... Eu gosto de estar com pessoas, sou assim. E bem, chegaste adjunto em 2014. Sim, em 2014 foi-me proposto pelo atual comandante Paulo Sequeira de ingressar na equipa dele como adjunto. Eu mais três companheiros nossos. Fiquei um bocado reticente na altura, ou seja, eu era bombeiro de primeira, já tinha alguns anos, número primeira, 2 ou 3, salvo erro. Fiquei um bocadinho reticente porque é uma coisa muito pesada para uma pessoa da minha idade, ainda era bastante jovem, mas que basicamente senti que tinha o apoio também do resto dos elementos, ou seja, como eu disse, fui uma pessoa sempre bastante linear neste mundo, ou seja, eu nunca quis me usar dos bombeiros, sempre foi ao contrário, ou seja, sempre, não é os bombeiros que me usaram, ou seja, mas eu sempre dei tudo mais do que recebia. E depois, com essa questão, acho que, ok, aceitei ser. Não foi uma tarefa fácil ao início, mas com a minha perseverança e já sabia, e era bom que já cá estava há alguns anos, já conhecia a maior parte, ou toda a gente, dos bombeiros já conhecia, o que isso me tornou muito mais fácil a minha tarefa como adjunto. Sentiste algumas barreiras na altura? Senti algumas barreiras, isso sente sempre, ou seja, quando nós estamos numa posição, e isso não é só daqui, penso que isso somos nós como humanos. Quando nós estamos no mesmo patamar com outro humano, não há problema nenhum, nós falamos, nós divertimos-nos. Quando de alguma maneira nós nos diferenciamos do outro, seja por um cargo, por uma função, neste caso era um cargo, sentimos que outras pessoas nos olham de maneira diferente e até veem-nos de outra maneira, e não estou a dizer ao ponto de nos deixarem falar, mas é diferente, uma pessoa nota que é diferente. Sentiste alguma dificuldade nessa altura de sair da parte da manobra para a parte tática? Não tanto, porque como eu fui para uma posição como de adjunto, eu senti que, claro que nós vamos deixar, e eu tentei fazer sempre isso, deixar sempre um bocado mais a manobra sempre para os outros elementos, para os elementos mais abaixo. Mesmo a questão de responsabilidade, sempre que havia uma ocorrência um bocadinho mais significativa, desde que houvesse elementos graduados, chefes ou subchefes, primeiro deixava que eles fossem e assumissem, e só se eles pedissem ajuda, então é que nós intervíamos, já para não haver essa questão de estar sempre lá em cima e não deixar trabalhar as pessoas. É claro que nós sentimos sempre essa falta, ainda para mais eu, com estes anos todos, que gostei sempre da manobra, de um momento para o outro, não quebrei, ou seja, eu fazia também bastantes vezes, e saí bastantes vezes, porque lá está, nós vivemos no interior e tínhamos, e na altura também tínhamos uma escassez, como temos agora, de recursos humanos, e basicamente eu não era a primeira intervenção, mas quase numa segunda linha estava lá sempre. Todos são poucos. Todos somos poucos. E 2024 vai marcar mais uma mudança na tua vida. Sim, 2024 veio marcar mais uma mudança. Tornaste agora recentemente comandante. Sim, da corporação. Não foi uma tarefa fácil de aceitar, ou seja, basicamente porque eu já estava afastado há algum tempo, não dos bombeiros, mas desta questão de comandamento, e até já nem pensava, ou melhor, nunca me pensou pela cabeça assumir uma posição destas. Tinha outros pensares na minha vida, ou seja, basicamente porque tinha uma filha pequena e basicamente queria dedicar mais tempo a estar com ela, sem também abdicar um bocado dos bombeiros, mas desligando mais um bocado e vir cá menos vezes. Mas depois, ao ver esta massa dos bombeiros a querem que não é a empurrar, mas a querer que eu seja, pronto, levou-me aqui a pensar 2 vezes e assumir esta nova tarefa. E eles pediram? Não pediram, mas notava-se bastante que eles falavam com a direção, falavam comigo, ou seja, senti de alguma maneira que eles queriam que a pessoa que fosse era eu. Porque também na altura
a própria direção andou a sondar todo o quadro ativo, ou seja, fez Escutou. questões, é normal, escutou, falava com as pessoas e normalmente as pessoas tudo o que diziam era sempre o meu nome, não é? Marco. Pronto, e eu tentava descartar, não, deixem lá isso, e não, pronto. Então até que houve um ponto pronto, que não deu para dizer mais que não e pronto, tive mesmo que aceitar. Claro que pensei um bocado também porque profissionalmente também isto vai afetar um bocadinho, porque vou não só profissionalmente como também pessoalmente, ou seja, dispensar bastante tempo da minha vida para dedicar a esta causa. Como é comandar uma casa que, à data desta entrevista, faz 148 anos? É uma grande responsabilidade e eu falei isso na altura quando tomei posse. É uma carga grande que nós trazemos nos ombros, ou seja, porque não é uma casa com 10 anos ou 5 anos, apesar de sermos uma casa referência não só a nível do nosso distrito, mas também a nível nacional somos uma casa também de referência, não só pelos anos, mas pelo todo o serviço que nós fazemos. E de algum modo, se alguém disser que não, pesa sempre, ou seja, isso é uma questão que vai pesar sempre. E depois também vai pesar porque eu vou ter sobre a minha alçada homens e mulheres que vão depender das coisas que eu decidir ou das questões que eu tomar. E isso é uma grande responsabilidade, ou seja, quando nós temos alguém que depende de nós, pronto, vai ser sempre uma grande responsabilidade. E esperemos não haver nunca nenhum azar com nenhum meu camarada ou meu bombeiro, porque aí então, ou seja, o peso da responsabilidade é muito mais ainda. E é quase um século e meio de história. Sim, é um século e meio de história. Vamos complementar um século e meio da história daqui a 2 anos. Já estamos a começar a preparar agora a festa. Se tudo bem, és tu o comandante? Sim, se correr bem, serei eu o comandante e esta direção também que está atualmente, porque como entrou agora, vai fazer mesmo ainda parte dos 150 anos. Não E basicamente vai ser uma data muito marcante. Não é que todos os anos não sejam marcantes para esta casa, mas um século e meio não é fácil. Ou seja, basicamente vai ser uma data marcante e queremos que seja mesmo marcante. Ou seja, nós queremos cada vez mais abrir a porta à sociedade civil, porque nós, de alguma maneira, afastámos-nos um bocadinho. Nós, quando viemos para aqui, nós tínhamos um quartel no meio da cidade, quase, em que estava sempre portas abertas, as pessoas passavam, viam-nos lá e que, de alguma maneira, ao vir para aqui, o que melhorámos bastante as instalações, mas fechámos aqui um bocadinho mais em baixo. E é isso que nós queremos ao longo agora a começar a celebrar, quando nós celebrarmos os 149 anos, começarmos um ano todo, praticamente não é em festa, mas para a sociedade, virado para a sociedade. Proximidade, fazer exercícios, mostrarmos à sociedade. A realidade é mesmo esta, é que estas associações só faz sentido se tivermos a população connosco. Claro, acima de tudo, sim. O nosso voluntariado, que ainda é algo que nos segura e o que depende de nós, não é? Depende da comunidade. Sim. E se nós não tendo esse apoio, é-nos bastante difícil cada vez mais continuar com estas casas. Sem dúvida. Seja a nível de sócios, de associados, ou então também a nível de bombeiros voluntários. Quais são as principais dificuldades que sente um corpo de bombeiros assim, da zona centro do país, ainda para mais aqui? Como dizias bem, é um bocado uma referência a nível distrital, não é? Sim. Temos o distrito, a guarda. As questões, ou seja, nós temos aqui 2 questões. Temos a questão operacional e a questão financeira, ou da parte da direção. Na questão da parte da direção tem a ver mesmo com a falta de nós não termos cá grandes empresas, não temos bastante indústria e não conseguirmos basicamente de arranjar bastantes verbas como se calhar outras corporações mais do litoral ou das zonas com mais massa associativa têm. Depois a questão mesmo dos sócios, não é? Nós não conseguimos ter muitos sócios, o que é um bocado mau. É uma das campanhas que agora esta direção vai tentar fazer, tentar arranjar mais sócios para os bombeiros. A questão mais operacional carece com a questão de voluntariado. E não só agora não está só a passar pela questão do voluntariado, como está também a passar pela questão do profissional. Ou seja, nós já temos quase escassez também de querer gente para vir a trabalhar para aqui. Porque basicamente, nós apesar de termos aqui um politécnico, os jovens que são daqui, ou seja, até se inscrevem aqui nos bombeiros, por exemplo, como cadetes ou infantes, fazem algum percurso deles até aos 17, 18 anos, e depois quando chegam para irem estudar fora, vão-se embora e depois já muito difícil, só ao fim de semana, podem ainda conciliar ali 1 ano, 2 anos no máximo, mas depois desligam-se desta parte. E isso é muito difícil para nós conseguir
de alguma maneira, estabilizar esta parte do voluntariado, e não é só do voluntariado mesmo, da questão também profissional. Sim, até porque alguns depois também acabam os estudos e vão E para outras embora. partes do país ou acabam Sim. por emigrar. que Sim, acaba cada por vez mais. ser ingrato. O interior também é um bocadinho isso, ou seja, nós vemos a falta de emprego. Não é questão de haver falta de emprego, até podemos ter aqui emprego, mas para um jovem que acabe-se agora de licenciar, não vê se calhar o futuro dele passar por aqui, porque quer alargar os horizontes e quer ir mais além e basicamente se calhar aqui não há cá o emprego que ele procura. Então se calhar foge para outro sítio e claro quem vai perder com isso também, estas casas perdem um bocadinho também com isso. Como é que, na tua opinião, conseguimos combater isto a nível distrital? A nível distrital, ou seja, nós temos cada vez mais, porque nós temos muita gente válida cá no distrito e cá no nosso município, mas que de alguma maneira ao longo destes anos todos, com a guerra, com estas crises que vivemos, as pessoas deixaram de querer vir a fazer este tipo de voluntariado, porque é um voluntariado mesmo, como a palavra diz, é voluntariado. Ou seja, eu vir para aqui, dedicar-me e não receber nada em troca. E acho que isso tem que acabar um bocadinho, mas tem que ser, não sei, através do nosso governo local ou mesmo da central, de arranjar aqui algumas isenções, tarifas, não sei, arranjar aqui algumas benesses para os bombeiros voluntários, para que eles não sintam que estão aqui só a dar, o despender o tempo deles aqui para salvar outro e depois não recebem nada em troca. Ou seja, por mais que fosse mínima a regalia, acho que era sempre bom. E acho que aí conseguiríamos, digo eu, tentar comatar um bocadinho a falta de voluntariado. Digo eu, não sei. Mas também se não tentarmos, nunca vamos Sim, saber. claro. Sim. Como é que vês o futuro dos bombeiros em Portugal? Não vejo... Eu, para mim, na minha ideia, para mim, o futuro dos bombeiros em Portugal seria uma questão, como temos os nossos parceiros na Europa, que era uma questão ser mista, ou seja, ser a primeira intervenção ser totalmente profissional e depois a segunda ou a terceira intervenção ser voluntariada, como temos em bastantes países Não da inventar Europa. a roda, mas utilizá-la, não é? Claro que sim, ou seja, nós temos um bom sistema de proteção civil, temos só que o readaptar e ver. Que se calhar, como os temos agora, se calhar vai ser um bocadinho difícil adaptar isso tudo, não é? Porque, ou seja, nós somos uma associação, a associação depende dos sócios, e vai ser difícil, não é que seja difícil, ou seja, é uma questão de números e de dinheiro e acho que se tudo consegue fazer exatamente como está em outros países. Claro que outros países é muito mais fácil porque os bombeiros pertencem ao município ou pertencem ao governo e depois têm os voluntários. Aqui é diferente porque são associações, mas nada que algum protocolo e que o governo ou a autarquia injetasse dinheiro nos bombeiros e isso tudo se resolvia, penso eu. Achas que já está mais que na altura de resolverem esse problema? Eu penso que sim. Facilitaria muito aquilo que é o ser bombeiro em Portugal? Claro que sim, eu penso que sim, até porque eles estão a tentar fazer isso, ou seja, desde a criação das primeiras EIPs, das equipas de intervenção permanente, em 2008, 2009, penso que o Governo tentou, de alguma maneira, profissionalizar um bocadinho as associações humanitárias. O grande problema é que, apesar de eles serem escassos para a realidade, não é? Em algumas corporações são escassos para a realidade, a questão da carreira deles e o salário também não é comparável. Nós não podemos ter um elemento, ou seja, dois elementos a fazer a mesma função e um receber o dobro do outro. Okay? E os dois têm o mesmo risco. E nós temos comparações dessas, se compararmos um bombeiro que seja bombeiro num quartel de um regimento de sapadores, ou compararmos um bombeiro que seja elemento de uma equipa de intervenção permanente, a carreira é diferente e o ordenado é diferente, mas fazem exatamente as mesmas coisas. Têm que ter exatamente os dois a mesma instrução, em termos de horas. Claro que depois os sapadores têm a benesse que têm muito mais instruções, mas para serem bombeiros têm que ter as mesmas instruções e horas de formação, mas são completamente diferentes em termos de ordenado e em termos de carreira. Eu acho que isso é a primeira coisa que nós devemos fazer daqui para o ano e que não vejo isso fácil, mas que tem que, de alguma maneira, acontecer. E criar a carreira. E criar a carreira. A tão desejada carreira que já se fala, já desde que eu entrei para cá, já se falava que os bombeiros tinham que ter uma carreira, não só esse da equipa de intervenção permanente, mas todos os bombeiros profissionais que as associações humanitárias têm, não é? E também, por que não, depois dar alguma carreira também aos voluntários, algumas benesses, em termos de pode ser reforma ou de outras questões. Como é que um bombeiro está aqui há 20 anos, ganha, e é chefe, ganha exatamente o mesmo que um bombeiro que está aqui há 2 anos, não é? E se calhar um bombeiro terceira.
Sim, É essas uma questão que questões se levanta. é uma questão, sim. Uma Acho que das muitas. a questão da carreira, eu acho que definitivamente tem que acabar, ou seja, tem que arrumar esse ponto e finalizá-lo mesmo, lançando uma carreira para os bombeiros. A questão não vai ser fácil porque, como são bastantes associações, é uma associação humanitária, se eles passarem toda a gente para uma carreira, aumentar os salários não vai ser fácil. Daí que a intervenção tem que vir mesmo ou das autarquias ou do governo, Municipais. na injeção de dinheiro para cá. Foi isso que te fez ir para a FEB e não para bombeiro profissional? Na altura nós não tínhamos, ou seja, nós na altura, quando eu entrei para a Força Especial de Proteção Civil, foi em 2007, foi na sua criação, não havia ainda esta questão das equipas de intervenção permanente, porque senão eu, se calhar, muito provavelmente estaria aqui a trabalhar e não lá. Porque, claro, eu já gostava bastante destas questões dos bombeiros e surgiu essa oportunidade também através de um colega meu bombeiro, é que ele insistiu mais para irmos. Pronto, e claro que atualmente era bastante difícil vir para aqui outra vez, tendo já lá uma questão profissional segura, com uma carreira segura, vir para aqui, pronto, com esta indecisão toda, não é? Atualmente também não podia, porque sou comandante, também não dava para vir para aqui para a intervenção permanente. Que cargo exerces na FEB neste momento? Neste momento sou bombeiro outra vez, ou seja, eu já tive, desde 2007 até agora, já tive um percurso bastante... Não quero dizer que seja de altos e baixos, mas já passei por vários sítios. Ou seja, quando a FEB começou em 2007, toda a gente começou, pelo menos os que entraram em 2007, éramos todos bombeiros. Fazíamos só equipas de primeira intervenção, ou seja, eletroforçadas, que era o que fazíamos mais. E depois, em 2011, surgiu a oportunidade de ingressar noutra via que não só o combate. Então ingressei dentro da FEPS, ingressei para a questão da análise e uso do fogo técnico. Pronto, então tive desde 2011 até há um ano atrás, até 2023, mais ou menos, tive sempre ligado ao grupo de análise e uso do fogo, seja em grandes incêndios, na questão da análise, seja depois também no verão a fazer queimadas extensivas ou fogo controlado, porque foi uma área mais que eu gostei, porque a questão só do ataque inicial é muito limitada, ou seja, aquilo é o que é, nós vamos lá, apagamos e vimos embora. E eu não sou uma pessoa de estar parado, não gosto de estar parado sempre no mesmo sítio, gosto de estar sempre mais e saber mais e estudar mais. Então aquela parte abriu muito mais as portas, porque é um mundo, não é? Ou seja, a questão de fazermos uma análise de um grande incêndio é bastante abrangente. Pronto, e dentro daí tive um grande percurso, desde irmos ao Chile, desde irmos ao Canadá, participar com os nossos colegas espanhóis, ou seja, basicamente conheci muitas realidades diferentes nesse aspecto. De há um ano para cá, voltei outra vez a bombeiro, porque também, ou seja, nós, mesmo sendo voluntários ou sendo profissionais, a questão também passa por aí, ou seja, lá também não nos garantiam aquilo que eu pretendia, então eu preferi baixar outra vez para a minha posição de onde comecei, porque vi que não estavam a valorizar as pessoas de onde estávamos. E agora voltaste outra vez para a manobra lá, voltaste a andar nas primeiras intervenções nos aviões, não é verdade? Não, ou seja, nós já saímos dos aviões, agora já temos carros, não é? Ou seja, nós saímos em 2014, saímos dos helicópteros, e agora voltei outra vez para a manobra, andamos no carro normal, na manobra mesmo. Chefe? Não, sou bombeiro mesmo. Bombeiro, boa. E isso também permite ter aqui um traquejo diferente, que é, tu consegues ter a parte operacional da manobra na FEBS, não é? Que não deixam de ser bombeiros. Sim. E o comandamento do outro lado, aqui na Guarda. Sim. O que pode acontecer, tu vias mobilizado como FEB para aqui como bombeiro e seres o comandante. Sim, isso é uma das questões que na altura, quando eu estava pela decisão de aceitar esta proposta ou não para comandante, essa foi uma das questões que eu tinha posto na mesa. O atual Presidente disse que a minha primeira preocupação para aceitar isto era que tinha que ter resolvido a minha situação profissional. Ou seja, não poderia haver aqui algum tipo de bloqueio ou imposição, ou da minha parte profissional, ou então daqui da parte voluntária. Mas que eu, claro, isso eu não vejo isso com bons olhos, porque uma pessoa sendo comandante é o responsável máximo da proteção civil,
por assim dizer, não o responsável máximo da Proteção Civil, que esse é o Presidente da Câmara, ou o vereador responsável, mas, ou seja, eu tenho a responsabilidade na minha área de atuação. E eu estando a trabalhar, a vir para aqui, no trabalho, pode não ser assim bem visto, não é a questão de ser bem visto, é a questão de, penso que pode roçar ali um bocadinho em algumas incompatibilidades. Nesse aspecto também já há algum tempo que andava a ver arranjar outro trabalho ou outro emprego que não coincidisse exatamente com o comandante ou com as questões que eu exerço aqui. Ou seja, ainda estás no processo. Ainda estou num processo de decisão. Vá lá. Disseste-me que já estiveste no estrangeiro em grandes missões. Certo. Qual foi a experiência maior e que mais te marcou que tu tiveste nesta tua carreira, tanto bombeiro como nas Forças Especiais de Bombeiros, porque acho que uma acaba por coligar com a outra. Eu acho que as duas últimas que fiz marcaram-me de alguma maneira, ou pela dimensão do que eu vi, ou então pela própria dimensão do país. Eu já tinha estado no Chile, já há alguns anos, e este ano voltei outra vez lá. Eu estive lá mais de um mês no Chile, a prestar ajuda, ou seja, a fazer só mesmo análise dos incêndios e a prestar ajuda também nos incêndios. E eles este ano passaram por um incêndio bastante doloroso, tiveram bastantes mortos. O incêndio entrou numa zona habitacional de barracas e durante a noite, e basicamente eles tiveram dezenas, centenas de mortos. Alguns deles nem sabem que morreram, porque não estavam contabilizados. E de alguma maneira isso marcou-me, porque nós fomos lá, não foi na primeira intervenção, na primeira instância, passado 3 ou 4 horas fomos lá, e depois passámos lá ir passado 2 ou 3 dias e vimos, aquilo marcou-me muito. Ou seja, porque pessoas ficaram sem nada, ou melhor, pessoas que já não tinham nada porque viviam em barracas e de algum modo ficaram também sem nada disso. Essa questão marcou-me muito, não só como pessoa, mas também a nível operacional, porque eu estava lá para ajudá-los a eles e não fomos capazes fomos capazes de prever aquilo, não fomos capazes foi de tentar solucionar ou tentar resolver algum problema. Conseguimos minimizar algumas coisas, sim, mas havendo mortes para nós é sempre marcante. A outra foi que tive também este ano, logo a seguir, ou seja, vindo de uma fui para a outra, tive no Canadá. Foi cheio para mim. Ou seja, fomos para o Canadá, mas aí fui pelo trabalho. Ou seja, já também nesta questão da análise, ou seja, o Canadá passou por grandes incêndios, teve aqui um ano bastante fatídico de incêndios e pediu ajuda que nunca tinha feito até aqui. Ou seja, basicamente eles pediam sempre ajuda aos países da América Latina, ou seja, ao Chile, aos Estados Unidos, a esses países, e de alguma maneira este ano pediram ajuda à União Europeia. Então foram uma série de forças de Portugal, foram da França, foram de espanhóis, e tivemos lá cerca de 20 dias, talvez, mais ou menos, que tivemos lá no Canadá a dar apoio a eles. Aí foi mais marcante pela dimensão do país e por vermos uma realidade diferente da nossa, ou seja, de vermos que nós, passados 2 dias a chegarmos lá, fomos colocados numa cidade mais ou menos como a nossa aqui, da nossa cidade da Guarda, um bocadinho mais pequena, e que o incêndio estava bastante longe, mas que eles decidiram evacuar a cidade toda de prevenção. E ficámos lá só na cidade a viver, por assim dizer, ou seja, a viver não, ou seja, não estamos para a questão do combate, mas dormíamos lá e não havia mais ninguém. A única coisa que ficou aberta foi as bombas de combustível e um supermercado para nos dar o que nós precisássemos de alimentação. Ou seja, vermos estes tipos de funcionamento diferente, pronto, e as pessoas aceitaram isso bem, as pessoas viram-te, foram aos bombeiros, eles foram alertados por SMS, os bombeiros com a polícia foram a todas as casas e as pessoas, parece que já estava aquilo preparado, ou seja, muitas pessoas tinham autocaravanas, agarraram as autocaravanas e foram-se embora. Pronto. Como se fosse uma coisa banal, em que aqui, se fôssemos aqui, nós atualmente aqui, quando temos um incêndio, para já quando vamos às aldeias, já é quase que o incêndio já está a bater, e às vezes para tirarmos lá as pessoas é bastante mal. Mas ali vê-se, ou seja, esta questão do civismo e de outras culturas, para mim também me marcou muito este ano no Canadá. Super enriquecedor para ti. Isto é uma bagagem que... Bastante boa, sim. Poucas pessoas conseguem ter. Sim, e depois no Canadá também foi a questão que nós tivemos o benefício, por assim dizer, se calhar outras forças como a Espanha e a França não tiveram, que foi trabalhar com os americanos. Ou seja, nós puseram-nos, basicamente, nós estávamos a gerir um incêndio que para nós
não há proporções, não é? Cá em Portugal nunca tivemos um incêndio daquele tamanho, não é? E eles puseram-nos com os americanos nesse complexo de incêndio, que aquilo era dezenas e dezenas de hectares a arder. E foi muito bom essa bagagem também, buscar isso também dos americanos, que são os... Estão habituados a quilómetros e quilómetros de incêndio, não é? E de alguma maneira, claro que nós estamos habituados também a alguns incêndios grandes, mas não a quilómetros e quilómetros como vimos ali. Mas notas alguma diferença na forma de atuação, a nossa, típica dos bombeiros de Portugal, para outras realidades? Sim, ou seja, nós lá nós não tivemos em contacto com a realidade do Canadá, porque como eles tinham tantos incêndios, mais ou menos os meios deles foram alocados para outros sítios. Nós onde ficámos alocados só os portugueses e os americanos. E eram os americanos que comandavam aquele incêndio, juntamente com a força portuguesa. A coisa que nós vemos é o profissionalismo deles, que é aquilo é direito. Pronto. Eu tenho a responsabilidade de dizer a meteorologia e eu vou e só digo a meteorologia. Não vou dizer mais nada, se o incêndio estava assim. Ou seja, eles são muito retos nesse aspecto, coisa que nós não somos. Somos um país latino, uma costela latina, nós percebemos sempre de tudo. E eles não. Ou seja, tem uma função específica, E isso é muito bom na nossa área, ter esse know-how e conviver com essas pessoas. Sentiste assim Melhor, como é que sentiste que eles veem os portugueses? Os americanos? Sim. Na altura, ou seja, quando nós chegámos, eles estavam um bocado reticentes, não é? Porque, basicamente, se calhar aquilo para eles também é uma fonte de rendimento, ou seja, porque eles já lá vão todos os anos, é normal. Ou seja, é normal que o Canadá chame a América para lá ir. E claro que isso não é troco de nada, não é? Ou seja, eles estão lá permanentemente quase todo o verão. E a ida de outras pessoas para lá, claro que voltamos outra vez ao que estávamos a falar ao início, não é se calhar muito bem vista por eles. Mas depois viram que nós não estávamos ali com o intuito de retirar nada a ninguém, nem mérito a ninguém, com o intuito também só de os ajudar e também, de alguma maneira, nós trazemos também ilações para nós. Para mim, isso foi fundamental, até porque nós levámos uma força multidisciplinar, ou seja, levámos bastantes entidades de Portugal, mas eu, como estava na altura no grupo de análise de uso de fogo, ficámos na parte central, ou seja, ficámos no centro de operações, ou seja, era ali que decidia tudo, não é? E aí, claro que eu pontualmente fui ao terreno ver algumas questões, não é? Mas ali é que decidia tudo, e nós ali aprendemos muito com eles, e eles nos primeiros tempos, se calhar, estavam um bocado reticentes, se calhar por duas maneiras, ou pensam que nós não sabíamos nada, ou então pensam que nós sabíamos muito e estamos ali a tentar retirar-lhes os louros a eles, mas depois viram que, e aí acho que os nossos responsáveis máximos que foram na missão tiveram muito bem, que explicaram logo que nós não estamos aqui para isso, queremos é aprender e ajudar-vos, vocês é que decidem, e acho que foi muito bom, e acho que eles depois no fim viram-nos como uma grande ajuda, mesmo até para eles, se um dia eles tiverem lá grandes incêndios, que Portugal poderá ser uma ajuda também para eles. Claro que sim, porque nós também temos a nossa qualidade. Sim, não é? sim. O que é nacional claro, sim, é sim, bom. Sim. Mas nesta viagem toda tu tens uma filha com 9 anos. Sim, tenho uma filha com 9 anos e também tenho uma esposa também. Como é deixá-los assim um mês? É complicado sempre, ou seja, é sempre complicado porque, ainda mais porque a minha esposa também trabalha por turnos e basicamente se não são os nossos pais, tanto os meus como os dela, era complicado, era impensável eu conseguir estar um mês fora de casa sem estar com a família, ou onde é que a deixávamos. Mas é sempre complicado para ela, não é? Se nós não temos ninguém, vai ser sempre complicado, mesmo tendo alguém, temos sempre os pais. Mas tendo uma filha de 9 anos e que também é muito chegada a mim, pior ainda, ou seja, marcávamos muito. Apesar de nós falávamos quase todos os dias, sempre que podíamos, ou por telefone, ou videochamada, mas é sempre diferente quando estamos, ou vamos deitar, ou estamos um bocadinho com ela a ver televisão, ou a ler um livro, é sempre muito diferente. Foi difícil, mas como nós também estávamos sempre quase tão embrenhados em missão, seja no Canadá, seja no Chile, torna-se um bocadinho mais fácil. Claro que sim, aqueles momentos mais mortos cai-nos a nossa saudade e claro, ficamos um bocadinho mais apáticos, mas depois há outra missão e uma pessoa vai... O tempo nos bombeiros passa a correr. Passa a correr, sim. É mesmo isso sim. Não te lembras qual foi as palavras que ela disse quando te despediu antes disso? Disse-me adeus e volta rápido, não é coisa que já sabia que ia demorar bastante tempo, mas pronto, foi um bocadinho isso e ainda esteve abraçada a mim bastante tempo, quase tive que a deixar, soltá-la para ir, mas pronto. Isso é o que dói.
Claro, sim. Nesta Sim, caminhada. sim. Sim, dói um bocadinho. Mas como nós, ou seja, como eu tenho aquela ambição de querer descobrir mais e dói menos, vai doer menos, não é? Porque estamos naquela expectativa, vou conhecer uma realidade nova, vou para um país novo, vou fazer uma coisa diferente, vai doer um bocadinho menos, mas vai nos doer sempre. Isso, sim. Qual é o teu maior medo? O meu maior medo, se calhar, é perdê-la mesmo. Tens medo de algum dia ires e não chegares para depois dares aquele abraço? Um bocado sim. Desde que a tiveste, o teu comportamento mudou? Sim, mudou, basicamente. Ou seja, e acho que isso nos passa, se calhar, a todos, digo eu. Ou pelo menos devia nos passar isso a todos. A partir do momento que somos pais, ou seja, que somos responsáveis por um ser, não é? Porque é isso que nós somos responsáveis por educar e dar ali alguma estabilidade a um ser humano, torna-nos em que nós tenhamos que pensar algumas atitudes que nós fazemos e algumas decisões que às vezes tomamos, não é? Seja pelo simples facto, se calhar, antigamente andávamos sempre em excesso de velocidade ou coisa assim, e agora se calhar andamos mais devagarinho. Ou seja, basicamente agora estamos quase a compreender como é que eram os nossos pais antigamente e estamos a voltar um bocadinho a isso. O que é que sentes quando envergas a farda? Para já sinto um grande orgulho em envergar esta farda, não só por levar o nome a dizer bombeiros, mas depois também um nome a dizer bombeiros de guarda, que me orgulha ainda muito mais porque foi onde eu cresci e foi onde eu tive sempre como bombeiro. Acho que para mim é um grande orgulho e tento sempre, cada vez que saio com esta farda para algum lado, sempre dar o meu melhor e sempre marcar a dizer que estivemos presentes, seja como bombeiro, seja como um bombeiro da guarda. O que é que dirias aos jovens para se juntar a esta causa? Ou melhor, aconselharias os jovens a juntar a esta causa? Não é fácil hoje em dia arranjar palavras para os jovens para se juntarem a esta causa, porque nós hoje em dia a nossa sociedade está um bocado não só agarrada às novas tecnologias, não é? Mas agarrada a outras coisas que não este tipo de instituições. Por isso é que nós, de alguma maneira, temos que nos adaptar, tanto eu nas minhas novas funções, como se calhar também a direção, adaptar-nos também à nova realidade dos jovens. E, de alguma maneira, arranjar aqui algum incentivo para que eles queiram vir para cá. Não é? Agora, quais? Essa é a grande questão de $1 milhão, não é? De ver como é que nós, de alguma maneira, conseguimos incentivar os jovens, em vez de estarem ali no café todos juntos, a eles virem para aqui. Pronto, pode passar por diferentes coisas, alguns incentivos, verem que isto também pode ser aqui uma porta de saída, só que mesmo a questão, não tendo resolvido aqui algumas questões como a questão da carreira, algumas questões de benefícios, vai ser muito difícil atrair jovens hoje em dia para virem para esta causa. A questão que pode atrair é pessoas que realmente gostam disto e que na primeira ou na segunda ou na terceira saída que fazem sentem aquele pico de adrenalina, essas pessoas nunca mais saem de cá, com a certeza absoluta. Aquele medinho, e o que é que eu vou encontrar agora? Não é? Claro, sim. Essas pessoas ficam. Todos nós passamos por isso. Sim, essas pessoas ficam cá. Neste percurso, como bombeiro, qual foi a ocorrência que mais te marcou e que ainda hoje tens na memória? Nós já tivemos bastantes ocorrências e não sei se isso é mau ou se é bom. Eu penso que às vezes começo a pensar que é mau, porque nós passamos por muitas situações traumáticas e nós chegamos às vezes ao ponto de estarmos quase indiferente da situação que passamos. Eu acho que isso é um bocadinho mau porque deixamos de ser quase humanos e tornamos um bocado frios. Eu lembro-me de irmos, na altura, mais ou menos agora do verão, porque basicamente nós no verão temos muitas mais ocorrências derivado à questão de termos aqui a fronteira, os imigrantes a terem aqui que passar aqui por a nossa cidade. E tivemos, logo pela manhã cedo, tivemos um acidente com 2 carros, ainda não havia autoestrada, só havia IP, e eu estava cá do serviço e fomos. Foi no veículo de encarceramento. Pronto, eles disseram que havia várias vítimas e pronto, uma pessoa já vai sempre com o pico, basta dizerem que é um acidente, uma pessoa já vai com um pico de adrenalina muito grande e sempre saber o que vai encontrar, até porque na altura não é como agora, ou seja, nós agora já temos muito mais meios de saber o que é que vamos encontrar quando chegarmos lá. A comunicação é totalmente diferente do que havia na altura. E quando chegámos lá, vimos um raio de destruição um bocadinho grande, ou seja, porque aquilo foram 2 carros e basicamente 2 carros de imigrantes cheios de bagagem e que foram andar às voltas e basicamente começaram a espalhar as coisas todas. E basicamente o que nós tememos é que aqui parece-nos um raio de destruição, que está tudo destruído à volta.
E quando chegámos depois ao carro, que eu fiquei depois no primeiro carro, estavam lá os dois ocupantes e que estavam sempre preocupados com a filha, e que nós na parte de trás não havia filha nenhuma. Pronto, vimos depois descobrimos depois quando andámos a fazer a busca, vimos um bebê na cadeirinha que estava na estrada, de pé, e que de algum modo nós pensámos o pior, não é? Ou seja, como é que a cadeira veio aqui parar fora do carro, não está lá dentro, está cá fora, não é? Começamos logo a pensar o pior, como é que há de estar o bebê. Por feliz ou por outra coisa qualquer, o bebê não tinha nada, estava lá, claro que a chorar pelo aquele estrondo todo, mas estava direitinho na cadeira e não tinha nada. Claro que isso é uma coisa que nos marca, e agora, como sou pai, me marca mais ainda, que à altura não era, mas que nos marca ainda muito mais. E também, depois a situação já tivemos vários mortos, ou seja, já nesta questão mais, quando enverguei profissionalmente, nos incêndios que tivemos de Pedrógão, aí, pronto, ver aquele rastro de destruição e vermos pessoas, como as pessoas faleceram dentro dos veículos, foi um bocado traumatizante, quer pelo cheiro, quer estive lá, pela envolvência toda. E isso marca-nos sempre, vai-nos marcar sempre. Ou seja, basicamente, às vezes, algum cheiro leva-nos logo outra vez para aquele momento que vimos. E depois esta questão de impotência, de estarmos ali e não conseguirmos fazer nada para tentar minimizar ou ajudar alguém. Como é que geres a parte sentimental da parte profissional? Não é fácil. Não é fácil, mas acho que as pessoas queríamos algumas defesas nesse aspecto. E às vezes pomos de lado até bastante às vezes os nossos sentimentos. Quando nós saímos daqui para uma ocorrência qualquer, pomos de lado de tudo e vamos diretos ao que interessa. Mas como eu disse, eu acho que eu depois de ser pai, a questão, tudo o que envolve a crianças ou garotos, ficou um bocado pior, porque nós pensamos logo que aquilo podia acontecer aos nossos, e ficamos com outra empatia, com outro sentimento bastante diferente, que antes não tinha, ou seja, ia e tratava daquilo como se fosse uma vítima normal, mas que agora, de alguma maneira, me toca um bocadinho mais, mas que eu tento dar o meu melhor, e aí é que acho que nós, ou seja, de alguma maneira aquilo nos compensa um bocadinho, que é, nós fomos lá, a pessoa estava a precisar de ajuda, nós tentámos dar o máximo de ajuda que conseguimos e tentá-la deixar melhor do que a quem encontramos no hospital, parecendo que não isso dá-nos algum alento, não é? Claro que pode acontecer uma infelicidade e ser uma vítima fatal, e aí, pronto, mas se calhar na outra a seguir até conseguimos ajudar a pessoa e a pessoa sobreviveu, e acho que são estes bocadinhos maus e bons que compensam uns os outros. Quem foi a pessoa mais importante neste percurso? Quem foi a pessoa mais importante neste percurso? No meu percurso como bombeiro? E como pessoa. Eu falei nisso no meu discurso de tomada de posse. Como pessoa, claro que os meus pais, acima de tudo. Os meus pais e os meus avós, que eu sempre gostei de estar com os meus avós, e gostava de estar com eles porque eram pessoas trabalhadoras da aldeia, trabalhadoras, e eu gostava, sempre que eu pedia aos meus pais para ir com eles. E eu passava horas e horas a ver o meu avô a fazer qualquer coisa. Eu gosto de estar a ver as pessoas a fazer para que um dia, se eu precisar de fazer aquilo, eu vou lá e faço aquilo. E claro, com essa questão aprendemos muito com os nossos avós. Depois, com os meus pais, todos os valores que eles me passaram e me tentaram tornar a pessoa com isso sou. Depois, já cá dentro, claro que houve muitas pessoas que me marcaram, mas a que me marcou mais, sem dúvida, foi o meu primeiro comandante e o presidente também na altura, se bem que o presidente não estava tão ligado, era mais naquelas situações dos discursos, o que ele falava, que apelava mesmo ao sentimento, mas o meu primeiro comandante marcou-me bastante como pessoa, não é? E também como bombeiro que fui, e até o que hoje sou agora, e que espero ser, ainda há pouco tempo estive com ele, e de vez em quando posso ligar a pedir-lhe algum conselho, que ele está sempre aberto a essas questões. Fica algum pedido de desculpa por fazer? Provavelmente, sim. Eu acho que sim. Acho que somos pessoas e todos erramos. Quem disser que não, penso eu que está errado. E às vezes erramos, mas a tentar fazer o melhor. E às vezes algumas pessoas ficam magoadas ou prejudicadas por isso. Eu tento sempre, cada vez que eu me apercebo de algum erro, tento corrigi-lo ou falar com as pessoas, porque acho que o mundo seria um bocadinho melhor se toda a gente fosse assim.
porque às vezes podemos ficar magoados com uma pessoa por algum gesto ou por alguma palavra fora do contexto, e isso pode magoar outra pessoa. Claro que, de certeza, que já houve algum pedido de desculpas que não consegui dar, mas de certeza foi por não me ter apercebido, porque se tivesse-me apercebido, teria certeza dado. E em casa? Em casa, claro que sim, porque deixá-las tantas horas e horas sozinhas, por assim dizer, ou dizer, olha, às X horas estou aí, e passa 1 hora, passa 2 horas, passam 3 horas, e mais agora com a questão da criança, pior ainda, porque eles, claro que a esposa também, e a família, não só a esposa, mas também os pais e a mãe, sentem isso, ou seja, se nós não formos, eles, não vieste, mas pronto, depois fica ali. As crianças não, as crianças aquilo fica lá sempre, já outro dia não vieste, estive aqui todo dia à tua espera. Qual foi a coisa mais dura que já ouviste assim da tua filha? A coisa mais dura, não sei, talvez mesmo essa questão de ter prometido alguma coisa, ou prometido estar com ela, e por alguma coisa, ou por bombeiros, ou pelo trabalho, porque surgiu alguma coisa, não é? Nós nos bombeiros nunca temos o tempo 100% controlado, e não pude ir com ela. E isso é muito duro, depois ela não poder fazer aquela atividade ou estar comigo porque eu falhei. Acho que isso é um bocadinho... Algum obrigado que não o fizeste? Algum obrigado que não fizeste? Talvez. Eu tento sempre dizer obrigado, ou seja, a educação que os meus pais me deram sempre foi um bocadinho essa. Sempre agradecer tudo, e também é um bocadinho esse tipo de valores e éticas que eu tento passar também para a minha filha. Mas provavelmente, sim, se calhar houve pessoas que não disseram obrigado, não se calhar pelas posturas das pessoas mais tarde, mas se calhar porque como não me apercebi como me estavam a ajudar na altura, se calhar. Ou seja, nós passamos por isso e às vezes nós não temos essa percepção que as pessoas nos estão a ajudar. Por exemplo, um caso desse são os nossos pais. Não é? Nós só nos apercebemos que eles andaram estes anos todos a tentar ajudar-nos quando já somos muito, muito maiores, e algumas vezes quando eles já não estão cá. E às vezes, depois, essa questão do obrigado, não só obrigado para os pais, é mais uma questão de carinho e afeto que às vezes nos deixamos. O que diz o coração de um bombeiro? O que diz um coração de bombeiro? Os bombeiros para nós é tudo, ou seja, todos os elementos que cá estão e que gostam disto e que não deixam isto por nada, o coração como a outra dizia, é vermelho. Mas basicamente é o gosto pela adrenalina e pelo ajudar o próximo, e esta camaradagem que ainda há, não é? Não vamos dizer que não há, ainda há esta camaradagem cá dentro, mas cada vez está mais disfuncional, e cabe também a mim como comandante tentar ligar outra vez estas peças todas, mas acho que acima de tudo, é um orgulho, penso eu, a meu nível, é um orgulho eu ser bombeiro, e o meu coração diz-me que é um orgulho muito grande ser bombeiro. Comandante, obrigado. Nada. Obrigado por este bocadinho. Espero que tenhas gostado. Sim. E espero que cumpras com toda essa força e determinação que tens este desafio, e que daqui por mais uma década estejamos cá numa nova entrevista. Ok, obrigado. Obrigado.